um equipamento que tem ajudado de fato a salvar vidas, tanto no Brasil como no resto do mundo. Estamos falando do E30, um equipamento aprovado pela Anvisa, aprovado pelo FDA e com estoque local, que acho que é um aspecto bastante relevante. Não é novidade para ninguém que os equipamentos eles estão em escassez no mundo todo. Nós estamos hoje com um produto nacionalizado e pronto para entrega, seja para uma quantidade pequena ou para centenas de unidades, aquilo que for necessário. Esse equipamento, em curtas palavras, ele veio para atender uma demanda importante para pacientes com insuficiência respiratória leve e moderada. Mas, acima de tudo, o mais importante, que ele permitirá ao gestor hospitalar fazer o adequado manejo do parque de equipamentos, entre os ventiladores de maior complexidade, mais robustos, e os de menor complexidade, como é o caso do E30. Então a gente tem aqui o ventilador E30. Ele é um equipamento que ele atende pacientes com insuficiência respiratória, tanto de forma invasiva quanto não invasiva. Ele é muito simples de manusear, então isso é bom, porque dentro de uma instituição você não tem perda de tempo para fazer tantos treinamentos e a equipe aprende muito rápido. Então a gente tem aqui uma tela, na tela você consegue ver todos os parâmetros e também consegue monitorar o paciente por aqui. Então você vai ter que dados de monitorização, você vai ter dados de volume minuto, frequência respiratória e também de vazamento, tá? Então isso você consegue ver aqui pela tela de forma muito simples. Aqui na lateral você tem uma entrada de oxigênio. Essa entrada de oxigênio pode ser feita por aqui ou pode ser feita através do circuito, tá? Por aqui você consegue entregar até 60 litros por minuto. Então você coloca aqui a extensão de oxigênio e sempre é importante você ter nessa entradinha aqui um filtro de barreira, tá? Quando você faz essa entrega de oxigênio, tem um cálculo muito simples que é disponível para quem adquire o equipamento, que você faz olhando o quanto você está colocando de litragem no fluxômetro, mais o vazamento, e você consegue prever ali certinho quanto que você está entregando de FO2. Mas se você precisar fazer, ter uma exatidão mesmo, você pode usar um medidor de FO2 sem problema nenhum, tá? Esse equipamento aqui, além dele, então vem também o circuito, vou mostrar para vocês. Então, o circuito é um circuito bem simples também, é um circuito de ramo único. Isso aqui é um exemplo, tá, de circuito que eu trouxe para vocês. Então, a gente tem aqui uma mangueira de 1,80 m por 22 milímetros, que é geralmente o padrão que a gente já encontra. Aqui a gente tem uma válvula exalatória ou porto expiratório, um porto expiratório simples, tá? Que também você encontra com muita facilidade. Aí não esquecer que eu tinha falado na entrada do equipamento de colocar o filtro de barreira, e aqui você vai colocar o filtro HMF, né? Então, para quê? Para proteger o meio ambiente, que essa é uma das grandes preocupações que se tem quando se usa um circuito de ramo simples. Então, aqui vai estar o paciente, você vai colocar o filtro aqui HMF, a válvula e depois o circuito, ok? E aí na ponta você não precisa colocar o filtro de barreira, só na entradinha do equipamento ali. Dando continuidade, a gente vai falar agora com a Paula Mariante, que é nossa especialista em ventilação mecânica aqui na Philips, e que vai contar um pouquinho da experiência dela no campo com o E30. Paula, obrigada de você ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, por participar com vocês desse webinar. E sim, eu tive a experiência de 2 semanas em campo, fazendo visitas a diversos hospitais. Nós visitamos diferentes realidades, né? Tanto hospitais particulares, quanto hospitais SUS e hospitais de campanha também. Hospital particular, que atende somente convênios e faz internações particulares, com certeza tem outras realidades, com diversos equipamentos e diversos tipos de equipamentos para atender os pacientes, né? O E30 nesses hospitais entrariam como uma medida, assim, no paciente procurando uma emergência ou numa unidade de semi-internação, né? Nos hospitais SUS, que com certeza são outra realidade e tem uma demanda muito grande de pacientes graves, o E30, a possibilidade que a gente conseguiu ver
fazendo um rodízio desses pacientes para liberar leitos da UTI para ter ventiladores para esse tipo de paciente. Então, nesses hospitais, a gente conseguiu ver esse outro perfil de realidade, né? No hospital campanha, são pacientes que procuram atendimento, que eles estão com uma insuficiência respiratória, e a gente consegue dar esse suporte inicial para esses pacientes. Então, no hospital de campanha também, ele teve uma boa aceitação e um recurso excelente para fazer esse primeiro atendimento desses pacientes. Perfeito, Paula. E me fala, você chegou a colocar em algum paciente? Esse paciente estava entubado ou estava em não invasiva? Sim, foi em um hospital em Brasília, onde nós instalamos o equipamento. A paciente estava na UTI, ela estava entubada no ventilador do próprio hospital, e nós trocamos o ventilador pelo E30, e a paciente, ela estava entubada, que nem eu já falei. O E30, a gente sabe que ele tem um circuito ramo único, diferente do ventilador que ela estava instalada, e a paciente, ela teve uma ótima adaptação, ela ficou muito bem em termos de saturação, em termos de parâmetros, em termos de sincronia, ela ficou super bem no E30 mesmo. Então, a gente fez essa instalação numa paciente entubada e ela teve uma ótima adaptação no equipamento. As perguntas que a gente tem bastante, né, Paula? Se pode ser usado no paciente entubado, e sim, pode ser usado. A Paula fez isso, colocou no paciente e foi super tranquilo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Paula, do equipamento em si, né? Então, o que você acha que o equipamento tem que poderia ajudar nesses pacientes com Covid? O equipamento nunca pode, a gente não nega a tecnologia da Philips Respironics, né? Todo mundo confia e já conhece que é uma tecnologia de muitos anos, né? Então, como a gente sempre fala, o que o equipamento se propõe a atender, ele tem modos pressóricos, ele tem um auto-track, ele faz ventilação invasiva e não invasiva. Ao que ele se propõe, com certeza ele vai ser um ótimo recurso para a gente atender esses pacientes. A gente sabe que tem vários tipos de pacientes com Covid, desde os mais leves até os pacientes mais graves, e esses pacientes que a gente consegue dar esse suporte ventilatório, evitando até uma intubação, evitando que o paciente piore seu quadro clínico, esse é o principal objetivo que nós temos no E30, né? Perfeito. E tinha uma pergunta que surgiu, que era sobre a bateria, né? Então, como que a gente pode adaptar um no-break? O que você aconselha em relação à bateria? O no-break pode ser adaptado sim, não tem problema, não tem contraindicação de uso para o E30. Tem as redes dos hospitais que muitas elas têm, né, um gerador, mas se caso surgir a necessidade de ser colocado uma bateria externa ou um no-break, também não tem problema, se caso precise fazer o transporte do paciente ou deixar numa unidade que não tenha gerador, não tem problema nenhum. Perfeito. Tem mais alguma coisa que você acha que seja interessante falar, Paulinha, sobre o equipamento, que você quer deixar aqui para as pessoas que estão assistindo? Uma pergunta que veio também até em relação a essa paciente que eu instalei, porque ela estava na FO2 do ventilador que ela tinha, né? E o pessoal pergunta muito como é que funciona no E30. O E30 é com um conector de oxigênio que a gente coloca no próprio equipamento e é ligado ao fluxômetro. E essa paciente foi feita dessa maneira, né? Ela estava em torno de 30% de FO2, a gente colocou em torno de 7,5 litros no fluxômetro e não teve diferença na saturação e nos parâmetros dela. E o E30, então, ele é feito dessa forma, né? A gente consegue colocar esse conector de oxigênio. Na tela do equipamento a gente consegue visualizar o vazamento, que é uma monitorização importante quando a gente usa o equipamento de ramo simples, e dessa forma, com o fluxômetro, a gente vai conseguindo fazer o cálculo para ter a FO2 estimada, né? Então, acho que isso é uma questão importante. E uma pergunta que eu recebi aqui em relação ao uso do circuito simples, né, de ramo único. Como que a gente pode utilizar ele, sabendo que há o risco, né, em relação ao Covid, desse vírus, né, se espalhar aí por todo o ambiente e aí contaminar os profissionais da saúde, né, colocar em risco os profissionais da saúde. O que você recomendaria?
Sim, verdade, tem uma grande preocupação em relação a isso, né? Porque o vírus ele ele contamina muito rápido e é muito agressivo. Então, a gente segue todas as recomendações internacionais e nacionais que têm em relação à segurança disso. O que é? O filtro barreira, filtro EPA, para proteger o equipamento. Então, a gente coloca ele na saída do equipamento. Então, a gente coloca o equipamento, o filtro barreira, o circuito simples, a válvula exalatória e o filtro HMEF, que é um filtro que tem a barreira e ele também fornece a umidificação para o paciente. Tá, então só para resumir, então indo do paciente até o equipamento, primeiro vem o HMF e depois a válvula, né? Isso. Digamos que o paciente está com uma máscara não ventilada ou um tubo, né, que seria uma ventilação invasiva. Então, seria a máscara não ventilada, o filtro HMEF, a válvula exalatória, aí o circuito, o filtro barreira e o equipamento. Então, essa ordem que seria vindo do paciente. Isso, perfeito. Porque dessa forma, todo ar que saiu do paciente vai ter que passar pelo filtro e ser filtrado antes de ir para o meio ambiente. Perfeito, Paulo. E me fala um pouco sobre a sua experiência mesmo como pessoa, né? Então a gente sabe esse momento que a gente está vivendo, onde tem muitos locais onde não tem nada para oferecer para o paciente, né? Que de fato está faltando tecnologia para oferecer para esse paciente. E como que você se sentiu, né? Eu sei que você foi no hospital de campanha, como você contou para a gente, que é um exemplo, quando você pôde levar um equipamento para esses locais que estavam tão precários em relação à tecnologia. Eu tenho muito orgulho e me sinto muito gratificada por ter participado desse período, podendo estar em campo e ajudando. Porque como fisioterapeuta, como profissional, a gente sabia que a gente estava ajudando internamente, trabalhando home office, né? E nessas 2 semanas, no momento que a gente foi com equipamento que pode salvar vidas, que vai ajudar hospitais com falta de recurso, eu senti um orgulho muito grande do que a Philips proporcionou, podendo entregar um equipamento em grande quantidade, com rápida entrega e poder ajudar mais pessoas, né? Realmente, a realidade de um hospital de campanha choca, né? Porque é um hospital adaptado numa quadra de futebol, onde era para ter crianças jogando, e não, ali está um hospital que é para atender pessoas doentes e sem recursos, né? Com pouquíssimos recursos. Então, à medida que a gente tem um equipamento com baixo custo, que a gente pode entregar rápido no mercado e com a tecnologia que a Philips oferece, realmente foi muito gratificante essa experiência.